Olá, você está no Gêmeas Recap. Antes de começarmos, quero avisar que temos uma novidade no canal. Agora você pode fazer parte do clube de membros. Inscreva-se e tenha acesso a benefícios exclusivos. No resumo de hoje, vamos contar a história do filme de terror psicológico chamado A Garota Exemplar. Alerta de spoilers a seguir. Nick e Amy Dunne eram um casal notavelmente feliz, até que as discórdias surgiram. Em meio a um matrimônio tumultuado, a esposa, rica e bonita, desaparece e todas as pistas indicam seu marido, Nick, que aparenta estar indiferente. Em um passado nebuloso, há uma cena onde ela repousa em seu colo. Seus dedos percorrem seus cabelos lentamente, e é nesse fragmento de memória que ele contempla a ideia de romper sua cabeça, a fim de obter as respostas que procura sobre seu desaparecimento. Quais eram seus pensamentos? Como era sua emotividade? O que compartilharam um com o outro? No dia de sua comemoração de casamento, anterior ao sumiço de Amy, Nick frequenta o bar que co-administra com sua irmã gêmea, Margot. Ele solicita um cálice de uísque, e com um tom sarcástico, recorda ela a data especial. Seu aniversário de casamento. Margot nunca nutriu grande afeição por Amy, e dada a sua semelhança com Nick, a celebração não a empolga. Em um flashback do passado, Amy relata a alegria em suas anotações. O encontro encantador com Nick aconteceu em uma festa na cidade de Nova York. Nick empenhou-se em convencê-la de sua sinceridade quanto a um relacionamento sério, mas Amy permanece cética, apontando que seu queixo possui uma aura vilã. Nick, em resposta, oculta o queixo e reafirma a autenticidade de suas palavras. Enquanto caminham diante de uma padaria, ambos acabam cobertos por uma fina camada de açúcar. Nick, com um tom brincalhão, comenta que não se pode atravessar uma chuva de açúcar sem ganhar um beijo. Ele gentilmente retira o açúcar dos lábios dela e a beija suavemente. No presente, Margot pergunta a Nick se ele planeja realizar outra de suas caçadas ao tesouro de aniversário, que costumam envolver enigmas relacionados a ela. Ela se irrita quando ele não consegue responder às perguntas sobre os enigmas. Nesse momento, Nick recebe uma ligação do seu vizinho, informando que o gato deles está fora de casa. Ele decide voltar para casa para resgatar o gato. Chegando em casa, ele tenta ligar para Amy, mas ela não atende. Enquanto a procura, depara-se com a mesa da sala virada, com o vidro completamente quebrado. A detetive Boone e o oficial James chegam para iniciar a investigação. Inicialmente, tudo parece normal, até que um pequeno respingo de sangue é encontrado na cozinha, levantando suspeitas. Ao examinarem o escritório de Amy, a detetive Rhonda nota um pôster que revela que Amy Elliott é a protagonista de um popular livro infantil. Através do diário de Amy, eles descobrem que ela tinha planos de se casar. Voltando ao passado, durante uma entrevista com repórteres, Amy comenta sobre como a personagem do livro era uma versão aprimorada de suas próprias inseguranças. Nick se junta à entrevista e a pede em casamento. No presente, Nick é levado para interrogatório na delegacia. Ele parece despreocupado com o desaparecimento de sua esposa, fazendo piadas e brincando. À medida que o interrogatório avança, fica claro que Nick não sabe muito sobre sua esposa. Sua falta de conhecimento sobre sua rotina diária e seus amigos aumenta a frustração da detetive Rhonda. Enquanto a investigação prossegue, eles encontram pistas que levam à descoberta de enigmas de aniversário de casamento, que Amy costumava criar. Uma mulher grávida chamada Noelle Nelton se apresenta como a melhor amiga de Amy, surpreendendo a todos. Durante a coletiva de imprensa, Nick faz um apelo emotivo pela ajuda do público. Posteriormente, ele revela a pista encontrada nos pertences de Amy, conduzindo a detetive Rhonda a uma série de pistas, que eventualmente levam ao escritório de Nick, na escola onde ele leciona. Lá, eles encontram mais pistas, e Nick tenta desviar a atenção da lingerie vermelha sexy que também é encontrada. A segunda pista os leva a uma casinha marrom desconhecida para Nick. Mais tarde, Nick visita a antiga casa de seu pai, que agora está vazia, uma vez que seu pai reside em um asilo. Lá, ele encontra a terceira pista e a esconde de Rhonda. Nick lê a terceira pista, e para sua frustração, expressa sua raiva em relação à sua esposa antes de bater no volante.
A próxima entrada no diário de Amy descreve uma recessão que resultou no desemprego de ambos, enquanto ela tenta apoiar Nick. Ele ficou aborrecido ao descobrir que ela deixou seus pais ficarem com a maior parte de seus fundos sem lhe dizer nada. Para piorar, mais tarde, ele usou isso para justificar seus gastos excessivos. No meio de uma discussão com ela, recebe um telefonema de Margot sobre sua mãe doente. Posteriormente, Nick e Amy se mudaram juntos para o Missouri, mas Amy começou a duvidar se ele realmente a queria ao seu lado. Ela se sentiu deslocada em sua nova casa, sem conexão, como se pudesse simplesmente desaparecer, o que ocorre 2 dias após. Nick participa de uma reunião de voluntários que estão auxiliando nas buscas. Os pais de Amy e até mesmo o oficial James se surpreendem com o quão afável Nick está sendo com as pessoas locais. Em sua cabeça, Nick está apenas sendo educado, mas para eles, ele aparenta estar agindo como se nada estivesse errado. Quando Rhonda questiona sobre Noelle, Nick alega desconhecimento. Ao avistar Desi Collins, ex-namorado de Amy, Nick tenta segui-lo, mas é interrompido por uma mulher que quer uma selfie com ele. Nick força um sorriso falso, mas percebe seu erro e logo pede que ela apague a foto. Ela se recusa. Depois desse incidente, a situação piora para Nick. A equipe de Rhonda busca evidências das supostas compras caras que ele teria feito, enquanto a mídia critica suas fotos sorridentes. Nick, por outro lado, relaxa no sofá de Margot. Ele é surpreendido pela visita inesperada de uma aluna com quem teve um caso, e ela menciona que ele havia prometido se divorciar de Amy. Nick a repreende para que nunca mais toque no assunto, e eles acabam se envolvendo romanticamente. O casamento de Nick e Amy estava desmoronando, como ela expressa claramente em seu diário. Ele permanece com Amy por obrigação, mas além disso, ela se torna praticamente invisível para ele. Quando ela sugere que talvez seja a hora de terem um filho, Nick explode de raiva. A discussão entre eles se intensifica até se tornar violenta, resultando em Nick amaldiçoando Amy e a empurrando com força, fazendo-a cair e bater a cabeça no corrimão da escada. Enquanto a investigação sobre Amy prossegue, Rhonda e James se reúnem com um negociante chamado Jason, que reconhece a foto de Amy. Aparentemente, ela apareceu em sua loja no Dia dos Namorados, buscando desesperadamente uma pequena arma para sua proteção. Ele não estava mentindo, e existe até uma mensagem em seu diário do Dia dos Namorados, onde ela menciona a ideia de adquirir uma arma. Ela estava convencida de que Nick realmente queria se livrar dela e que somente a falta de dinheiro o estava impedindo. Na manhã seguinte, quando Wendy parte, Margot confronta Nick. Ele tenta justificar suas escolhas, explicando como Amy o fez sentir-se terrível, mas Margot não está disposta a ouvir desculpas. Ela lhe mostra como a apresentadora de TV Ellen Abbott já está criticando seu comportamento anormal e possivelmente sociopata. Em meio ao desaparecimento de sua esposa, mais tarde, voluntários realizam uma vigília em apoio a Nick. Ele faz um discurso mais comovente, revelando seu amor por sua esposa adorada, o que deixa Andy transtornada. Contudo, repentinamente, Noelle interrompe o discurso e exige que Nick revele a todos o que aconteceu com sua esposa grávida. A gravidez de Amy é uma surpresa para todos, forçando Nick a abandonar a vigília e retornar para casa. O primeiro questionamento de Rhonda para Nick é se ele tinha conhecimento da gravidez de sua esposa. Ao negar, Nick percebe o quanto está encurralado nesse momento. A análise luminol na cozinha apresentou resultados indicando que houve uma grande perda de sangue e alguém tentou limpar as evidências. Em seguida, Rhonda expõe registros financeiros que revelam mais de $100 em dívidas de cartão de crédito no nome de Nick, embora ele alegue não ter feito tais compras. Ela também exibe o seguro de vida pertencente a Amy, com Nick afirmando que foi Amy quem solicitou o aumento do valor da apólice. Logo após, Rhonda recebe uma chamada confirmando a gravidez de 6 semanas de Amy. Nick expressa pesar, mas se recusa a falar com ela novamente sem a presença de um advogado. Quando confrontado por Margot, Nick relata que, na verdade, desejava ter filhos, sendo Amy a que não gostava da ideia. Ele revela que ela descartou o resultado de seu teste de fertilidade, e ele o guardou numa caixa, junto com todas as outras coisas que guarda rancor dela. Por fim, Nick compartilha com Margot a possibilidade de um dia superarem o amargor. Após a partida de sua irmã, Nick investe tempo na decifração da terceira pista. Enquanto isso,
Rhonda e James retornam à residência do pai de Nick, na tentativa de entender as atividades de Nick naquela noite. Por fim, Nick desvenda o enigma da pista e se dirige imediatamente a um galpão pertencente a Margot, onde todas as alegadas compras estão armazenadas. Rhonda descobre o diário de Amy ligeiramente danificado pelo fogo, oculto dentro da fornalha. Na última página do diário, Amy havia registrado que o homem de seus sonhos, o pai de seu filho, poderia ter sido a pessoa a tirar sua vida. No dia em que ela abandonou a cidade e seu marido em seu novo carro, Amy presume que está mais feliz por estar morta. Antes de desaparecer, ela costumava ler livros e assistir documentários sobre maridos abusivos que haviam tirado a vida de suas esposas. Ela também fez amizade com Noel e compartilhou com ela histórias de um relacionamento volátil e imprevisível. Em seguida, obtém uma amostra da urina de Noel para adicionar informações sobre a gravidez aos registros médicos, incluindo dívidas de cartão de crédito, seguro de vida, o incidente de sangramento na cozinha, a subsequente limpeza e as anotações no diário. Todas essas ações foram planejadas meticulosamente por Amy, como parte de sua vingança por como Nick havia diminuído, transformando em alguém com quem ela não concordava ter se casado, e acima de tudo, por tê-la traído. Agora, resta apenas a Amy a opção de se afogar em um rio, a fim de que seu corpo seja encontrado e Nick seja incriminado por seu suposto assassinato. Enquanto isso, Nick busca aconselhamento legal com um advogado renomado para processar Ellen Abbott, a apresentadora, por tê-lo chamado de santo padroeiro dos assassinos de esposas. O advogado concorda em ajudar Nick e sugere que ele reúna aliados para mudar a percepção pública sobre Amy. Assim, Nick agenda um encontro com Tommy, o ex-namorado de Amy, que foi acusado por ela de agressão sexual. Nick planeja usar a história de Tommy para ilustrar o que poderia acontecer a ele se permitisse que ela triunfe. Ao conversar com Tommy, ele descobre mais detalhes sobre o passado de Amy, incluindo uma ordem de restrição contra Desi, outro ex-namorado de Amy, o que o leva a querer explorar a versão de Desi dos eventos. Mas ele se recusa a falar com Nick pois continua fiel a Amy. Enquanto isso, Amy, escondida, se inflige ferimentos para simular abuso, deixando vestígios de sua vitimização. Em um pequeno hotel, ela faz amizade com Greta e Jeff. Amy acompanha Ellen na TV difamando Nick, e alimentando ainda mais a narrativa em torno de sua culpabilidade e até sugerindo a pena de morte. Amy se diverte. Mais tarde, ela faz uma denúncia anônima à polícia sobre atividades suspeitas perto do galpão de Margot. Quando o advogado Tanner chega ao Missouri, Nick compartilha toda a história com ele, incluindo os detalhes minuciosos. Tanner convence Nick a dar uma entrevista ao vivo, na qual ele admitiria sua infidelidade, argumentando que as pessoas podem simpatizar com alguém que reconhece seus erros. A prioridade agora é conquistar o apoio do público. Enquanto isso, o destino de Amy toma um rumo inesperado, pois é vítima de um roubo. Greta e Jeff são os responsáveis. De repente, desprovida de recursos financeiros, se vê compelida a buscar refúgio com Daisy, apesar de terem se passado anos desde o término de sua relação. Nesse cenário, Daisy demonstra uma lealdade inabalável com Amy. Ao saírem de um bar, o televisor exibe a amante de Nick durante uma coletiva de imprensa. Ela está diante dos pais de Amy, confessando seu caso com Nick. Publicamente, a mãe de Amy rejeita Nick como genro e proclama que ambos acreditam que ele tem envolvimento no desaparecimento de Amy. Diante disso, Tanner, em um esforço para cancelar a entrevista de Nick, depara-se com a determinação do mesmo em prosseguir. Nick reconhece que antes de conhecer Amy, representava pouco mais do que uma pessoa mediana que assumia uma falsa identidade para agradá-la. Estas são as palavras que Amy ansiava escutar. Seus olhos se arregalam à medida que Nick expressa remorso, implora por seu retorno e promete encarnar o marido que prometera ser. Nick também cobre o queixo, declarando seu amor da mesma forma como fizera quando se conheceram. A entrevista de Nick opera uma reviravolta completa. Antes que possam celebrar, sirenes soam ao longe, anunciando a chegada de Rhonda com um mandado para revistar o depósito de Margot. Embora Rhonda tenha dado crédito a Nick, os produtos caros, armazenados no galpão é a gota d'água. Isso resulta na detenção de Margot pela polícia. No entanto, Tanner assegura a Nick que essa ação visa apenas desestabilizá-lo psicologicamente. Com a ausência de um corpo ou arma do crime, Tanner mantém sua confiança no caso deles.
Contudo, o curso dos eventos se altera rapidamente quando Rhonda convoca Nick para interrogatório, após ter encontrado o diário de Amy e uma arma do crime na lareira dele. Nick é formalmente acusado pelo assassinato de sua esposa. Sua prisão, entretanto, é de curta duração. Graças a Tanner, Nick obtém um habeas corpus e pode aguardar o julgamento em casa. Ele está perturbado com as multidões que o seguem constantemente. Enquanto isso, Amy plantou com sucesso as sementes de sua fuga. Ela está recuperando sua identidade. Na manhã antes de ele sair para o trabalho, ela beija Daisy tão intensamente que seus lábios sangram. Ele sai com cabelos desalinhados, capturados pelas câmeras de segurança. Ela mancha sua roupa de dormir no vinho tinto. Após isso, ela se arrasta até a porta e começa a chorar, dando a impressão de ter sido agredida enquanto tudo é gravado. Naquela noite, Amy monta uma cena sedutora e carente, quando Daisy chega em casa e o pressiona a ficar com ela. Ela o instiga a ser mais agressivo enquanto ele está perdido no êxtase. Com o estilete, ela corta a garganta dele, deixando seu sangue derramar sobre ela, e então o domina com facilidade, levando-o à morte. No 30º dia do desaparecimento de sua esposa, Nick é despertado pelo som de um carro estacionando na frente de sua casa. Ele verifica e lá está ela, a surpreendente Amy, em toda a sua terrível glória. Ela usa o sangue de Daisy como uma espécie de troféu em seu vestido, chorando enquanto abraça o marido. Nick olha para ela com incredulidade, mas quando ela se aproxima, ele profere um palavrão antes de ela cair dramaticamente em seus braços. Com a mídia ao redor, o show está completo. Amy é internada para um exame de saúde mental. Agora que Rhonda sabe que Nick não matou sua esposa, a suspeita dela mudou completamente. Nem ela nem Nick aceitam uma versão de Amy, que afirma que ela foi mantida em cativeiro por Daisy em sua casa à beira do lago e foi submetida a abusos até conseguir escapar. Rhonda tenta apontar inconsistências em toda a narrativa, mas suas objeções são ignoradas, enquanto todos preferem focar apenas na história de Amy de voltar para casa. Já em casa, ela faz Nick tomar um banho com ela para garantir que ele não a traia. Ela exige que ele seja o mesmo Nick que implorou por sua vida em rede nacional, e quando Nick promete, ela o lembra de que ele será destruído por todos se não cumprir. No final, ela instrui Nick a ponderar sobre sua decisão, e ao ouvir essas palavras, a esperança e a determinação desaparecem do rosto de Nick. Assim, Amy triunfa como a queridinha da América mais uma vez. Ela tem a mídia sob controle, enquanto Nick, Margot e Rhonda estão profundamente insatisfeitos. Agora que ele não está mais em perigo, Tanner sai de cena e Nick tenta convencer Rhonda a continuar com o caso. No entanto, mesmo que Rhonda queira, isso não está mais em suas mãos. 7 semanas após o retorno de Amy, Nick é forçado a receber Ellen Abbott em sua casa. Ele age como sempre, sendo cavalheiro, mantendo a compostura e indo procurar Amy no andar de cima. Amy revela outra bomba: ela está grávida de seu filho. Ela utilizou uma amostra de esperma de Nick, obtida na clínica de fertilidade. Ela faz uma promessa de que se ele optar por partir, o filho deles crescerá nutrindo um profundo ressentimento por Nick ao longo de toda a sua vida. Nesse instante, Nick alcançou o limite de sua paciência. Ele segura o rosto de Amy firmemente contra a parede. Amy permanece inabalável e com frieza declara que ele só conseguia gostar de si mesmo quando tentava ser alguém que ela pudesse admirar. Ela o adverte de que ele nunca encontrará felicidade com nenhuma outra mulher que não seja ela. Perturbado, Nick admite que, embora a tenha amado, a dinâmica entre eles era permeada por ressentimento, tentativas de controle e causar dor um ao outro. A resposta de Amy é direta. Ela lhe diz que isso é um casamento. Nick fica sem palavras e juntos, eles descem as escadas para a entrevista com Ellen. Nick mantém um sorriso no rosto, mas a alegria se dissipa rapidamente quando Ellen se aproxima para abraçar e parabenizar sua esposa. De maneira amarga, Nick menciona que permanecerá ao lado de Amy devido ao filho que esperam, o que desola completamente Margot. Ele tenta argumentar que está fazendo isso em benefício do bebê, mas Margot acusa de ter sido manipulado por Amy novamente. A tristeza envolve Margot e Nick se sente desprovido de esperança. Na última cena do filme, que também é a mesma do início, Nick acaricia suavemente o cabelo de Amy,
Mas sua mão desliza quando ela olha para ele com um sorriso enigmático, o que faz com que Nick comece a questionar o que se passa em sua mente. Como se sente? O que fizemos de nós dois? O que nós faremos? E assim o filme termina. Obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou do resumo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau e até o próximo vídeo.